Pais amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Nós estamos aqui falando sobre o livro de João. Nós agora vamos para o capítulo de número 3. No capítulo 3 nós vamos embarcar numa caminhada falando sobre Jesus e Nicodemos, o novo nascimento, vida por um olhar, Jesus e João e aquele que vem do céu. Então, meu amado, eu quero falar também um pouquinho sobre o amor salvador de Jesus, Jesus o discipulador. Então, tudo isso nos levará a entender e compreender um pouco sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de começar lendo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Só este. Depois nós vamos estar lendo sistemicamente, você vai estar nos acompanhando na palavra de Deus, porque não dá para ler todos os versículos do capítulo 3. Então nós vamos colocar um como texto, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aqui mais uma palavra para o nosso coração. E eu gostaria que você nos acompanhasse na palavra de Deus, amado. Que você nos seguisse aqui devagar, não tenha pressa. Seja mais uma pessoa que nos acompanha pela Bíblia Sagrada. João capítulo 3. Vamos falar sobre o novo nascimento. Do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ver essa palavra. Leia novamente na sua Bíblia. Nicodemos era um mestre e líder religioso em Israel. Ele era um homem instruído e vivia de maneira correta. Nicodemos, este fariseu ilustre, aparece de novo como amigo e possivelmente seguidor de Jesus. A palavra líder parece indicar que ele era membro do Conselho Superior. Então, meu amado, aqui nós vamos observar uma coisa, no versículo 2, ele estava fazendo um milagre. Quem? Jesus. Ele foi visitar Jesus à noite, e ali nós vamos começar aqui, e nós vamos observar uma palavra de Jesus sobre o novo nascimento. Ele achava que as boas ações agradariam a Deus e lhes dariam um lugar no céu. Jesus lhe disse de uma forma poderosa: ninguém pode ver o reino de Deus, olha, preste atenção, se não nascer de novo, amado. Nós precisamos entender isso. Ver o reino de Deus, isto é, fazer parte do reino, quer dizer a mesma coisa que entrar no reino de Deus. De novo, o advérbio grego traduzido aqui por de novo, pode também ser traduzido por do alto. E esta pode ser a razão pela qual foi usado neste texto. Nascer de novo é nascer do alto, ou seja, é presente de Deus. Lembra lá de João 1,12? Presente de Deus, amado. Jesus explica que há duas maneiras ou duas espécies de vida: vida física e vida espiritual. Nós nascemos fisicamente de pais humanos, mas recebemos a vida espiritual do Espírito de Deus. Em João 1,12 nós já lemos, mas aqui observamos uma coisa: nós já vimos que recebemos esta nova natureza e nascemos de novo quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Deus então se torna nosso Pai e nós nascemos de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Quando alguém está unido a Cristo, é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e o que é novo já veio. 2 Coríntios 5,17, né? Nova criatura. Jesus disse que este novo nascimento é da água e do Espírito. A Bíblia muitas vezes usa uma linguagem figurada, isto é, as palavras com sentido diferente do uso usual, da maneira usual. Água aqui significa a purificação dos nossos pecados, e isso faz parte da nossa salvação. Ele nos lavou, vamos lembrar lá de Tito 3,5. Ele nos salvou, não porque fizemos alguma coisa, mas por causa da sua própria misericórdia, que foi lavagem pela palavra. Vós já está limpos por meio do ensino que tenho vos falado, da palavra que eu tenho vos falado. A purificação espiritual vem de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quando Jesus falou sobre nascermos da água, cremos que ele estava dizendo que nascemos de novo quando ouvimos e aceitamos
a palavra de Deus. Amados, nascer da água e do Espírito. Água parece representar o batismo de João, o batismo ali, e o Espírito é o batismo que Jesus ia trazer, que ele nos trouxe. É importante você observar que Jesus fala somente sobre nascer do Espírito. Amados, nós precisamos compreender essa palavra e guardá-la em nosso coração. Meu amado, segue mais uma coisa interessante. Nós já falamos aqui sobre João Batista. Agora eu quero que você observe uma coisa. João capítulo 14 a 21. Uma vida, é um olhar, uma observação. Certa vez o povo de Deus pecou e ele foi castigado, sendo picado por serpentes. Deus amava o povo e disse a Moisés que levantasse uma serpente de bronze, numa estaca onde todas a pudessem ver. Todos que olharam para ela foram curados. Aqueles que não olharam, pereceram. Todos nós pecamos e desobedecemos a Deus e fomos condenados à morte. Mas Deus nos ama. Ele provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus foi levantado numa cruz, amado. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no coração. Como a serpente de bronze, lá no deserto, todo aquele que olhar para ele, para Cristo, isto é, crer nele e entendê-lo, é curado do pecado, da picada da serpente, que é o inimigo de nossas almas. Aqueles que não creram nele morrerão nos seus pecados. Aqueles que, entretanto, olharam para Jesus, recebem a vida eterna. Amado, aqui está um chamamento muito interessante para mim e para a sua vida. Precisamos estar olhando para Jesus, como diz no livro de Hebreus, que é autor e consumador da nossa fé. E aqui nós entendemos que Deus, que Cristo, está nos chamando a uma vida viva para Ele, guardando esta palavra no nosso coração. Lembra da palavra de João 3,30? Que ele cresça e que nós nos diminuamos a cada dia mais. Amados, ele é o nosso Deus eterno. As multidões começavam a ouvir a voz de João Batista. Agora estavam indo à procura de Jesus para ouvi-lo. É importante você observar que Jesus, ele foi, vou fazer uma brincadeira, ele teve uma igreja e ele teve um pastor. Ele congregou com João Batista. Vamos falar o seguinte, que ali foi a primeira igreja de Jesus. É só para você rir. Então, meu amado, você tem uma igreja, você tem um pastor. Ele foi ao deserto para que se cumprisse as escrituras. E ali ele foi batizado por João Batista. João falou assim, não, eu que ir até você, e não você vir até mim. Olha, nós temos que entender, as pessoas iam até João Batista e depois começaram a procurar quem? A Jesus Cristo para ouvi-lo. Muitos dos discípulos de João o haviam deixado e estavam seguindo a Jesus. João, porém, não estava triste com isso. Deus o havia enviado para quê? Para falar ao povo sobre Jesus. Por isso ele se sentiu feliz quando eles o deixaram para seguir a Jesus. As atitudes e palavras de João mostram quão nobre e altruísta ele era. Amado, suas palavras são um bom modelo para nós. Jesus, e não João, era quem realmente importava na vida de João o Batista. Então nós precisamos entender e compreender esta palavra. Olha, Jesus Cristo foi aquele que vem do céu, aquele que vem do céu. Se você observar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no capítulo 3, versículo de número 31, deixa eu olhar aqui, 31, diz desta maneira, 31 a 36, aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. João falando sobre Jesus, preste atenção. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que é Deus verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida, ou seja, foi completo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Amados, aqui nós vemos uma palavra forte de João Batista falando sobre aquele que vem do céu. Nestes versículos que lemos agora, João, o escritor das Boas Novas, nos diz que Jesus é aquele que vem do céu. Ele, Jesus, é maior do que qualquer pessoa na terra, maior do que todas as pessoas da terra juntas. Ele é cheio do Espírito de Deus. Deus o ama e lhe deu poder sobre todas as coisas. Muitos versículos deste capítulo falam sobre a vida eterna. Vida eterna não é viver e continuar vivendo neste mundo. É a vida infinita da parte de Deus. É a Zoe, não é vida física. Bios, eu quero que você entenda. Amados, é a vida infinita de Deus. É o tipo de vida que Jesus tinha. Embora Jesus tenha morrido na cruz, sua vida não terminou. Ele se levantou do túmulo e vive para sempre. Se nós cremos em Jesus, temos a vida eterna. Nosso corpo pode morrer, mas quando isso acontecer, nossa alma irá para junto de Deus e viverá com Ele para sempre. Da mesma forma que o corpo de Jesus ressuscitou dentre os mortos, os corpos daqueles que nele creem, um dia também ressuscitarão dentre os mortos para gozarem a vida eterna. Amado, aqui nós vemos a palavra de Deus de uma forma poderosa. Jesus é o amor, Salvador de Deus. Há poucas dúvidas de que este trecho do Evangelho que nós lemos no capítulo 3 aqui, de João, porque ele é a passagem mais conhecida em toda a Bíblia. Sendo o versículo 16 o mais conhecido de todos, nós chamamos de texto áureo da palavra de Deus. Há bons motivos para isso. João 3,16 traz a declaração mais simples e clara das boas notícias que Cristo veio trazer ao mundo. Quais são essas notícias? É uma pergunta que não quer calar. Em primeiro lugar, que Deus ama você, meu amigo. Em segundo lugar, que o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, que ele enviou o seu único filho para falar do amor de Deus ao mundo. Em terceiro lugar, meu amado, olha só, que todo aquele que crê no Filho de Deus nunca morrerá, mas viverá para sempre com Deus. Crer, é claro, significa muito mais do que concordar intelectualmente, racionalmente. Significa colocar a vida e a confiança completa e a rendição diante daquele em que você crê. O ponto central dessa mensagem de Jesus a Nicodemos é que o homem e mulheres, para que cheguem a Deus em fé, precisam nascer de novo. Está no capítulo 3:3. Isto não é uma opção, de acordo com Jesus, mas uma necessidade. Jesus estava falando de nascer do Espírito, no versículo 3:8. A referência à água é muito interessante, tem muitas interpretações possíveis, tais como purificação. Segundo, sinônimo de nascer do Espírito. 3, refere-se ao batismo de João ou de Cristo. Essa terceira, de que o batismo é necessário à salvação, é a conclusão menos plausível possível. Agora eu quero te falar uma coisa. Amado, nós precisamos entender que o texto tem o artigo "o" antes de o espírito. A razão pela qual seria gramaticalmente correto separar o espírito de água, o que precisa ser afirmado é que nascer de novo é uma dádiva de Deus por meio do Espírito Santo. Ou seja, vem do alto. É o resultado da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Nascer de novo significa tornar-se membro da família de Deus pela fé em Cristo, iniciado pelo arrependimento e pelo desejo de viver, para a honra e para a glória de Cristo. O propósito de Jesus jamais foi condenar o mundo, pois isso é algo que nós fazemos mediante nossa livre rejeição de Cristo. Seu propósito sempre foi salvar o mundo. Está aqui na palavra, em João 3, 17, 18 e 19. Amado, Jesus, ele é o grande discipulador, ele é o grande ensinador, ele é o mestre por excelência. Quando estudiosos falam da vida de Cristo, relacionam as prioridades do ministério de Jesus, muitos pontos vêm à mente. Os milagres, a crucificação e, é claro, a ressurreição. Todavia, vemos nessa mensagem um dos pontos mais importantes do plano de Jesus. Foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu eles no 3:22.
Olha, amado, Jesus tomou 12 homens e derramou sua vida sobre eles, ou seja, ele se dedicou. Amar é dedicar a sua vida, é seu tempo a alguém. Alguém que diz que ama, mas não tem tempo para estar com outrem, ele é mentiroso. Quem ama se dedica àquela pessoa que ele ama, discipulando, na teoria e na prática, a fim de que viesse a ser o fundamento da igreja, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição. Amados, durante esse tempo surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João Batista e certo judeu sobre a purificação cerimonial. A maneira apropriada de obter a purificação cerimonial era de grande interesse para muitas pessoas da comunidade judaica. Quando falaram com João sobre essa questão, a relação entre o ministério de João e o ministério de Jesus veio à tona. Aí você vai ver agora, a lealdade desses discípulos ao seu mestre João manifesta-se pelo fato de haverem deixado a inveja em relação a Jesus dominar seus pensamentos. A resposta de João é muito maravilhosa, e ele reafirmou seu testemunho anterior sobre Jesus, além de dar um vislumbre importante do caráter de João. João é um homem de caráter, era um profeta verdadeiro. Vendo que se apresentavam uma oportunidade de ensino, João informou seus seguidores que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, ele falava da sua mensagem, da sua palavra e testificava acerca de Jesus. A ideia dessa afirmação é clara: sabendo que Deus dá todas as coisas, quem ama a Deus não tem inveja dos dons de outrem, da capacidade ou das realizações das outras pessoas. João havia entendido que seu papel em relação a Jesus era o de padrinho, vamos trazer assim, do noivo, em um casamento. Ele ensinou aos que haviam apoiado e seguido o seu ministério que Jesus havia de se tornar muito maior, ou seja, e que ele vinha a diminuir. Nós já falamos lá em João 3,30. Então João sabia que ele era da terra, enquanto Jesus, o Filho de Deus, era do céu. Ele fala aqui em João 3,31. Ele nos ensinou, e ele ensinou seus discípulos, que o relacionamento de cada um determina a sua própria vida, porque a rejeição de Jesus acarreta a ira de Deus. Amados, este é o momento que você tem que abrir o seu coração e entender. Por isso, aquele que aceita Jesus e a verdade, ou seja, da sua mensagem, evita a ira de Deus. Participa da vida do Espírito e tem a vida eterna. Amado, a vida não é uma dádiva do futuro, mas uma realidade eterna, atual, que começa no momento em que a pessoa aceita Jesus pela fé e inicia um relacionamento eterno para com Ele. Então, meu amado, neste momento, quero deixar para você esta palavra: que Deus guarde o teu coração, a tua caminhada, e que você possa viver com esse coração posto no coração de Deus, que as tuas mãos possam estar postas nas mãos de Deus. Olha, obedeça a Cristo. Guarde esta palavra no coração. Jesus tem esta palavra para você. Obedeça a palavra, porque Deus tem uma vida eterna para a tua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.